E aí, galera, estamos aqui na parte 3 da nossa série Relacionamentos Abusivos. E de novo a gente vai continuar essa série de entrevistas com a Tânia. Então a gente já falou da abertura, vocês já viram que o tema é esse. Segundo, a gente já falou o que é o relacionamento abusivo. E agora a gente vai entrar nas características. Tânia, quais as características de um abusador, né, da pessoa que abusa? O abusador, né, ele tem tantas características que é tão difícil a gente conseguir, pelo menos, colocar, assim, né, enumerá-las. Mas vamos pensar assim, né, o que é mais comum a gente ver, né, é a questão da manipulação, né, porque ele tem repertório para isso. Às vezes o repertório que ele aprendeu a manipular veio lá de ordem familiar. Então ele tem, né, um sarcasmo na vida, usando brincadeiras, alguma coisa, né, nesse sentido, para que ele consiga cercar aquela pessoa que ele está desferindo ali todo o seu afeto, né? A gente fala de afeto, né, nessa questão, porque a gente às vezes pensa assim, o afeto é algo tão positivo. Não, existe afetos que não é uma construção, mal, né, bacana. Então às vezes ele endereça ali naquela pessoa que ele quer manipular para fazer o que é dele, para sustentar o que? Sempre o seu desejo egoísta, né? Da pessoa sempre fazer o que ele quer, dele ver que aquela pessoa está fazendo qualquer coisa por ele, ou ele vai dando a ausência também, porque tem a estratégia de dar ausência. Por exemplo, um cara, ele começa um relacionamento com uma mulher, e aí ele também tem vários contatinhos, que é muito comum os homens, né, ter esse lugar dos contatinhos. Também tem mulheres que têm, os né? crushes, né? Exato. E aí ele vai assim, né, aquela mulher que ele pode, que serve pra ser um desafio pra ele guarda ali no cantinho. Mas aquela que é totalmente pronta pra ele vai usando dessa mulher só para os objetivos egoístas dele. Então isso também vai acontecendo, e às vezes ele vai identificando. Tem situações, gente, que é muito real. Que às vezes o cara, ele pega uma mulher doente com câncer, que ela fica muito, assim, digamos, carente, e vai articulando pra ela gastar financeiramente com ele. Gente, o negócio é sério. Gente, isso é uma coisa muito séria mesmo. E às vezes ele vai dando pra ela o quê? Dando pra ela um pouquinho, tipo assim, como ela tá muito carente, tá ausente das relações sociais, ele vai dando as migalhas. E aí ela vai ele vai tentando, assim, né, alguma coisa com ela. E tem várias formas, então, né? O egoísmo, a manipulação, o que mais que a gente pode? Agressividade. Aquela pessoa que gosta de sempre mostrar que ela que domina o outro, né? Na agressividade. Então, a entonação de voz, né? Pessoas entonam a voz e faz aquilo que o outro quer. Eu já vi mulheres fazendo isso até no emprego, sabe? Mulheres que usam da entonação vocal, de gritarias, de escândalo, pra humilhar as outras pessoas. E isso é uma coisa que também ela leva pro relacionamento dela. Isso aí cai até, por exemplo, numa questão de assédio, né? Sim, né? É verdade, porque essas pessoas, né, o relacionamento abusivo, ele vai do campo individual pro campo social. Então, quando chega no trabalho, essas pessoas, elas pegam os comportamentos que é naturalizantes para elas e levam para o trabalho, e lá muitas coisas acontecem.
E aí fica aquela, a gente também tem uma coisa muito errada na nossa nação, que a gente acha que líder bom é líder ruim. Né? Pior que é. A pessoa, digamos assim, né? A pessoa que está gerenciando a empresa tem que ser ruim para você respeitá-lo. Isso é uma visão dentro daquele aspecto da escravidão, sabe? É como se fosse assim, o capitão do mato. Ele que tinha que ir lá, né? Manipular toda uma circunstância para que as pessoas, os escravos não fugiam. E ele era malvado para manter os escravos ali. Então, essa visão no Brasil... Já vem de anos, né? Já vem de anos, continua, de gerações. Né? E tem que ressignificar. Porque as pessoas acham que líder bom é líder ruim. Só que todo mundo esquece que isso é adoecedor. Se a gente for pensar, né? Se a gente pegar numa ótica até mesmo da escravidão, quantas pessoas ali adoeceram? Aquele que desferia a violência contra um escravo, ele era doente. Bem como ele adoecia também. Até a mentalidade das pessoas, quando teve a abolição, né? Essa construção que não foi feita de uma forma assertiva, de empoderamento, que hoje é interessante, todo esse processo, no seu canal, eu acho legal isso, porque você trabalha esse campo do empoderamento, de você às vezes deixar de falar para que o outro diz, e isso é muito interessante, porque é uma forma da gente desmitificar na nossa sociedade toda uma carga emocional e de geracional, né, de dominação, e isso a gente tem que reparar. A responsabilidade de reparar é uma forma também de desconstruir todo esse potencial também dos relacionamentos abusivos, porque a gente está entrando até no campo histórico. Então a gente está falando não só de um contexto social, é histórico e social. Por isso que é muito forte discutir isso, né? Essa cultura já vem de anos, né? Exatamente, e às vezes ela naturaliza coisas, por exemplo, eu ter que sempre me sentir mais superior e inferiorizando outras pessoas. E as pessoas carregam isso, né? Às vezes vai levar isso pra tudo, vai para levar pra faculdade, né? A pessoa está apresentando um trabalho e outras estão rindo para quê? Inferiorizar aquele grupo, aquela pessoa, enfim, né? Ou vários outros aspectos que a gente vê em vários momentos da vida, né? Então, isso também é uma forma abusiva. A gente esquece disso, mas isso é uma forma abusiva. A gente tem que questionar qual é o meu papel na sociedade, como é que eu ressignifico isso, né? Porque todos nós temos potencial para ser bom e para sermos maus. O que nós vamos construir aí, né? Porque não é questão de falar assim, isso é infantilizante, Tânia, pessoa boa, pessoa ruim, porque todos nós temos coisas ruins e coisas boas, mas trazendo a consciência o que é necessário mudar, gente, modifica muita coisa e quebra, se a gente for pensar, toda uma questão transgeracional de uma naturalização de coisas ruins. Se a gente for pensar um relacionamento abusivo, um homem, quando ele exerce uma forma de abuso contra uma mulher, por exemplo, contra sua família, é quase um capitão do mato. É histórico mesmo, né? Já Sim. tem. Então que mais? É agressivo, qual mais outra característica que você ressalta? Infelizmente tem pessoas que querem o quê? Comandar pelo medo e não pelo amor. Maquiavel falava isso. É melhor um rei, né, governar pelo medo do que pelo amor. E isso é muito antes, né, se a gente for pensar, né, quando ele escreveu lá o Príncipe, né. Então, assim, tem pessoas que pegam isso e isso na nossa sociedade tá bem, assim, incrustado aquilo ali, sabe? E precisa, sim, ser dissolvido, porque o mal não se combate com o mal, não. Porque isso também é uma característica. Cultural que vem. Como se fosse assim, o cara tem que ser ruim pra combater uma situação ruim, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Tem que ressignificar. E agora vamos pensar do lado da vítima, do lado do abusado. Quais as características que você acha que tem nessa pessoa? Se ela está sofrendo um relacionamento abusivo, né? Que a gente já viu, já vem de uma história, de uma cultura. Mas como que é para a pessoa que está na vítima, no caso? Como é que é? Gente, é interessante a gente também pensar nesse papel da vítima, né? E a revitimização, ela é perigosa. Porque a revitimização é onde a pessoa ela só se coloca na dor e ela não ressignifica a sua dor. E é importante analisar a sua dor. Como é que nós vamos analisar a dor? Vamos pensar assim, né? Essa pessoa que se colocou, né, em certa medida, numa relação abusiva, às vezes de quanto tempo ela acredita, quantos anos ela acredita que ela tem que estar submetida a esse nível
de ação, né? Por exemplo, eu vou subordinar porque talvez evite ali um confronto maior, porque se eu questionar esse comportamento, vai piorar pro meu lado. E acaba que quando você se silencia, aquele comportamento ele não vai mudar, porque não foi barrado, não deu limite. Então, às vezes, a pessoa que tá nesse lugar da vítima, ela não sabe pôr limite no outro. Muitas vezes só faz para agradar, né? Exato. Então é importante ter repertório para isso, criar repertório para pôr limite no outro, porque senão o outro te toma. E essas pessoas às vezes sempre foram tomadas em algum aspecto da vida. Às vezes até como a família rege, né? Às vezes no nível de subordinação extremamente agressivo contra uma criança. Às vezes a aceitação de uma criança a uma mãe muito agressiva, por exemplo, ou ela é mais nova de não sei quantos irmãos que sempre, né, eles batiam nela para ela fazer o que ela queria. Então, olha pra você ver como é que ela carrega isso e vai levando para os relacionamentos isso também. Então, olha pra você ver, é importante essa desconstrução em que a mulher ela vai se entender que ela pode pôr limite, ela tem que ter limite. E tem muitas mulheres que ficam com receio, se eu for pôr limite nele, ele não vai ficar comigo, né? E daí, gente, que bom, dá graças a Deus pro encosto de você. Pois é, então muitas mulheres, assim, deixam de pôr limites em muitas coisas. E acaba que depois, quando elas percebem, elas estão feridas por falta dos limites que elas não tem essas colocam. Consequências, né? Essas marcas, né? Repertório. Quando a gente fala de repertório, é tão interessante e tem uma técnica na psicologia chamada psicodrama, que é onde a pessoa ela também vai criando repertórios. A Tânia falou disso no canal dela, gente. Para criar também formas para que ela venha desenvolver ali, né, uma forma interessante de resolver uma situação problema e transformar a situação problema em uma situação solução, né? Tem uma técnica que eu utilizo muito, que a gente foca na solução, a gente não foca no problema. Não que o problema não exista, ele existe, a gente sabe ali, mas a gente vai focando em formas de construir solução. Então a gente vai ampliando o repertório das pessoas e ampliando o repertório, amplia-se o quê? Diálogos, construções de comportamentos, saúde, novas formas de se ver como pessoa, né, na sociedade, a relação que nós temos com o todo. Trazendo ferramentas para a pessoa ter o que falar, quando acontecer isso eu agir assim. Exato, né? É importante. A gente tem uma relação eu-sujeito, que é a primeira relação que nós temos no nosso desenvolvimento, eu e o outro, né? Então é interessante às vezes ver como é que você é vista pelo outro, como você se vê também, e eu e a sociedade, que aí a gente consegue manifestar de uma forma interessante, porque então é a tríade, né? São esses tripés, interessante a gente repensar sobre eles. Bacana. Qual mais outra característica que você acha que o dominado tem? Né, às vezes até mesmo ele não querer fazer alguma coisa, ele é indulgente, né? Às vezes ele gosta de estar naquele papel, deixa que o outro faça, tá bom, eu vou conforme o outro pede, eu vou me permitindo ser levado pelas ondas, né? E isso não é tão positivo, porque quando você deixa de escolher, alguém escolhe por você. E às vezes aquilo que vai ser escolhido para você não vai ser interessante, não vai trazer em você benefícios. Não que você tem que olhar só para o seu umbigo. Como eu falei da tríade, eu, sujeito. O que eu sou? Eu e o outro. Como é que eu me relaciono com esse outro? Eu permito que esse outro me tome? E como é que eu vou manifestar na sociedade? Porque senão eu vou só receber informações, e a gente tem as fake news aí, que vai dar informações negativas. Se você acostumou a ficar nesse papel inoperante na vida, passivo, você né, o tempo vai todo. ser manipulado. E isso é terrível. Uma pessoa chega, né, e manipula você com facilidade. Então, viu, gente? Já deu pra gente clarear mais ou menos a ideia. O próximo tema a gente vai falar de outras coisas mais, até a gente chegar nessa principal coisa da autoestima, que eu acho que a gente tem que chegar nesse finalmente aí, que é um respiro, né? Mas por hoje é só. Tchau e até a próxima. Speak
is left undone. Oh, the mystery of your grace, that it covers my mistakes. In all of you, I'm in all of you. I've never known love like this, so beautiful. I'll never get used to this. My heart is yours. Of this I am